Olá, eu sou Rafael e vou apresentar o nosso estudo para o terceiro WMECAI no ano de 2024. O evento ocorre dia 13 de dezembro de 2024. Proposta de um modelo de otimização inteira para problema de adquirência. Os integrantes são eu, Rafael Pereira de Ávila Ferrari, mestrando em Matemática, Estatística e Computação aplicadas à indústria. Orientadora professora doutora Maristela Oliveira dos Santos, do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística e também do ICMC de São Carlos, além do Laboratório de Otimização. A co-orientadora é a professora doutora Eliângela Toso, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. Então, a nossa agenda ela é composta por introdução, definição do problema, metodologia, modelagem matemática, conclusões, próximos passos e referências. O que nos motivou nesse estudo foi um problema relacionado a uma empresa de adquirência de grande porte com atuação em todo o território nacional. Uma empresa de adquirência ela é responsável por transações financeiras eletrônicas, utilizando cartão de débito, crédito e Pix. Como que ela realiza essas transações? As transações são realizadas utilizando terminais de pagamentos, que são conhecidos popularmente como máquinas, maquininhas ou maquinetas de cartão de crédito. Esse setor é um setor que vem em grande evolução. Por exemplo, no ano de 2023, houve um aumento de 10,1% em reais nas transações em relação ao ano de 2022. Isso totalizou 3,73 trilhões de reais. Em números de transação, a quantidade de transação do ano de 2023 foi de 42,2 bilhões. São dois números extremamente expressivos. Quando a gente vai para a definição do problema, as maquinetas elas possuem um papel importante na geração de receita, porque elas geram receita de duas maneiras. Um, pelo percentual relacionado ao valor da transação, ou seja, no estabelecimento, quando um cliente vai fazer um pagamento para o estabelecimento, é descontado uma taxa em percentual sobre o valor do pagamento. A outra maneira é na cobrança de aluguel mensal, ou seja, o estabelecimento paga um aluguel em contrato de comodato mensal para a empresa de adquirência. Já por conta disso, a logística ela tem que ser muito robusta, porque normalmente se abrange uma grande área geográfica. E qual que é o outro papel, além de ser robusta e uma logística que abrange uma área, grande área geográfica, ampla área geográfica? Uma outra característica da logística de uma empresa de adquirência é que ela é cadeia de fluxo fechado. E o que a cadeia de fluxo fechado é? Nada mais é do que a origem, o produto sai de uma origem, vai para o destino e retorna para sua origem novamente. Ou seja, não há perda desse produto. A logística reversa, nesse caso, ela é fundamental porque ela garante dois pontos. Primeiro, redução de custo operacional, devido ao grande valor agregado que a maquineta possui. E segundo, na sustentabilidade, pois quando deve se descartar essas maquinetas, elas são materiais eletrônicos que possuem poluentes que podem agredir o ambiente, o meio ambiente. A definição aqui, continuando definindo o problema, a gente tira uma foto aqui de como que funciona a logística, né, de uma maneira geral. Então, ela é composta por embalde, que são os fabricantes, armazenagem, que são os centros de distribuição, outbound, que são os postos avançados, e ela possui também as zonas de demanda, que é composta por um agrupamento de clientes, como a gente pode ver aqui. E também por uma empresa de descartes que possui ISO 14001, que garante as boas práticas
no descarte para meio ambiente. Por fim, uma outra grande característica é a não sobreposição. Ou seja, quando um item sai da sua origem e vai para o seu destino, ele deve percorrer o mesmo trajeto no retorno. Ou seja, saiu do CD, foi para determinado posto avançado, deve voltar do posto avançado para aquele determinado CD. Então, o que acontece? Fica definido, então, que um posto avançado sempre vai atender um mesmo grupo de zonas de demandas, assim como um CD vai atender sempre um mesmo grupo de postos avançados. O outro ponto é que quando a maquineta entra na cadeia logística, entra através dos fabricantes. Passa pelo CD, vai para os postos avançados e para o cliente. E o que ocorre? Ocorre a reversa, que volta do cliente, vai para os postos avançados, passa para o CD, passa por uma triagem, verifica se a maquineta está boa para retornar para um outro cliente ou se ela precisa de uma remanufatura, de um reparo maior nos fabricantes. Toda a cadeia ela é empurrada, porque as maquinetas elas se movimentam do laboratório, são empurradas para os CDs, que são empurrados para os postos avançados. Mas o estabelecimento inverte isso de que maneira? Fazendo com que esta etapa seja puxada. Por quê? Porque só vai haver uma instalação quando o cliente solicitar. Um ponto importante é que existe dentro do CD um fluxo. E esse fluxo dentro do CD, ele passa por recebimento, ou seja, esse recebimento tem duas origens, do laboratório e da reversa, dos postos avançados. Se veio pelo fabricante, ele vai direto para a armazenagem, pois a maquineta já vem apta para ser utilizada. Agora, se vem do posto avançado, ela passa pela triagem, verifica se o estado dela está apto ou não, se ela está variada. Se estiver apto, ela vai para a armazenagem para ser reutilizada, ou então, se estiver variada, vai para o laboratório ou barra fabricante para ser remanufaturada. A definição aqui é a visualização atual divide em três grandes regiões. A região sul, que é atendida pelo CD de Araucária, região sudeste e centro-oeste, que é pelo CD de Guarulhos, aqui na Zona Verde, e a região norte e nordeste, que é o CD de Jabotão, aqui na Zona Vermelha. A nossa proposta, né, em cima deste estudo, é redefinir um modelo logístico existente. De que maneira? Definindo a quantidade de aberturas de CD, localização geográfica dos CDs, quantidade de abertura e localização geográfica dos PAs e a quantidade de movimentação de maquinetas por período. Todas essas definições devem minimizar o custo da operação, tanto de instalação de facilidades, de manutenção e de transporte. E um ponto importante é que toda demanda, tanto de instalação quanto de desinstalação, deve ser atendida. A metodologia. Que a gente passa pela metodologia, definição do problema, modelagem matemática, criação da base de dados. Depois, a gente aplicou a modelagem matemática na base de dados e obtivemos os resultados. São 5 pontos importantes na criação das bases de dados. A base de dados possui demanda de instalação, demanda de desinstalação, por período mensal, distância entre as facilidades e a composição do estoque inicial. A modelagem matemática, a gente enxerga aqui que foi a função objetivo, que é composta por três partes principais: custo de instalação de facilidades, custo de manutenção de facilidades e o custo de transportes. Um ambiente de desenvolvimento foi a linguagem do Python e a gente utilizou a biblioteca do Kuropi.
E alguns parâmetros importantes que estão aqui no nosso objetivo é o custo por quilometragem de R$ 1 por quilômetro por maquineta, é o custo de 35 milhões para a abertura de um CD, 80 mil para a abertura de um PA, 200 mil na manutenção por período do CD e 15 mil na manutenção por período do PA. Agora, caminhando para alguns resultados, na modelagem matemática, a gente colocou 3 slides que o, são os 3 períodos que a gente analisou. Então, no primeiro, acho que vale a pena a gente observar alguns padrões de é, que a gente percebeu no modelo. Por exemplo, nesse T1 não houve uma movimentação entre fábrica e CD. Por quê? O CD estava com um estoque muito grande. No T2, ocorre o mesmo para o posto avançado 2, que acaba não tendo movimentação com relação ao CD. E no período 3, o modelo ele dá uma balanceada e acaba tendo movimentações, mesmo que não haja ainda entre a movimentação entre fábrica e CD. A gente chega a uma solução ótima de 35 milhões 850 mil aproximadamente. E as conclusões que a gente tira é que foi definido para esse trabalho uma abrangência menor do modelo, né? Ou seja, a gente estudou um período de 3 meses e apenas duas zonas de demanda, que nos trouxe como resultados a abertura de um CD entre 3 possíveis e 2 PAs entre 5 possíveis. O fabricante e as empresas de descartes, né, então foram mantidas, sendo um para cada. Os próximos passos é aumentar a abrangência do modelo com relação à geografia, aumentar o horizonte a ser analisado, ou seja, analisar mais zonas de demanda e mais período, aumentar a quantidade de CDs a serem abertos e aumentar a quantidade de PA a serem abertos, além de continuar atendendo todas as zonas de demanda e toda a demanda. Bom, aqui a gente vai para os nossos referenciais. Qualquer dúvidas, perguntas, estou à disposição.